Galera, estamos aqui para mais um podcast e eu tô hoje aqui com um casal, a esposa Ana tá aqui nos bastidores, já ela vai dar uma passada aqui, e com Elivelton. Elivelton é pastor, teólogo, tudo esses nomes chatos, mas na verdade eles são missionários. Esse homem é um homem de Deus, serve no Haiti, um Haiti que é aqui no Brasil, ok? Haitianos. Refugiados, não é isso? Refugiados, imigrantes aqui no Brasil. Só que agora estão se organizando para ir para o Haiti mês que vem, janeiro de 2022. Começar a operar de lá, nossa sede lá. Não conheci esse casal, não conheci esse sujeito. Começou a me seguir no Instagram, comecei a seguir ele no Instagram. Na verdade, começou no Clubhouse. Amigos de Clubhouse, imagina. Amigos de conhecemos muita gente no Clubhouse. Muita gente no Clubhouse. Muita gente boa. Já era muito meu amigo, mas a gente nunca tinha se visto pessoalmente. E ontem a gente se encontrou. Um no Senegal, o outro no Haiti. E a gente se encontrou ontem pela primeira vez. Foi. E começamos a bater papo. E a gente descobriu coisas impressionantes ao nosso respeito. Eu achei que ele era de Maringá, porque quando eu conheci eles, ele estava em Maringá, dirigindo uma igreja haitiana lá, eu estava no Senegal, só que eu descobri que esse cara vem do mesmo buraco que eu. Já botam nos Guararapes. Esse cara se criou na mesma região que eu. E a gente conhece as pessoas, os lugares, as barracas onde a gente... Rapaz, muita treta. Seja bem-vindo ao meu podcast. Tamo junto. Vamos bater papo. Let's go. Começando pelo Haiti, que é um país, tanto como a África, como o continente africano, o Senegal, o Haiti, o brasileiro olha para esses dois países, o Haiti como um país, a África como um continente, como se fosse uma coisa só. Até coloquei aqui na enquete dos meus stories, aonde fica o Haiti, em que continente fica o Haiti. Tem muita gente errando, muita gente dizendo que fica na África. Vamos estudar geografia, meu povo. Mas na verdade eu queria conhecer um pouco mais do Haiti na sua perspectiva e que você falasse um pouco do que você vai fazer lá. Onde fica o Haiti? Pelo amor de Deus, é na África? É na América Latina? O interessante é que o pessoal, para mim é um prazer estar aqui com você e eu tenho certeza que os nossos sangues, o nosso sangue haitiano e afro, ele faz com que a gente linke diretamente, né, automaticamente com a África. Então, o Haiti é como se fosse uma África deslocada para dentro da América Central. Fica na América Central. Poxa, cara, jurava que era na África. Infelizmente, o pessoal colocou aí a Oceania e infelizmente vocês erraram. Né? Não é na Oceania. Por mais que seja uma ilha, que assim, o Haiti é dividido, é uma ilha chamada São Domingo, que divide o Haiti do lado esquerdo e a República Dominicana do lado direito. Então, parte dos haitianos que moram fora do Haiti moram na República Dominicana. Exato. Então, assim, o haitiano é, na verdade, o africano que saiu da África, do continente africano. Que foi levado pela colonização francesa à América Central, os escravos, como escravos, né, nos seus navios. E aí o que acontece? Houve aquela miscigenação com os nativos e ali nós temos o crioulo dentro da América Latina. O crioulo é a língua falada. É como o crioulo do Guiné-Bissau? É um pouco parecido, porque deriva do francês. Eu estou fazendo de conta como se eu não soubesse, só para demonstrar a naturalidade para vocês. Entendeu, né, gente? Como que funciona aqui, né? Carlinhos, diretamente do Senegal. O que é o crioulo, pelo amor de Deus? O crioulo haitiano, o crioli, ele é uma derivação do francês, ele tem muitas das palavras e frases, conotações, artigos, gramática, muito do francês, mas ele é um idioma nativo, étnico, onde a gente, como estamos numa mesa missionária, a gente trabalha muito a questão da linguística, da oralidade, né? Isso. E o Haiti é incrível, o povo é poliglota, mas eles preservam essa língua, que é a língua local. Veja, a América do Norte está ali o inglês, você pega a América do Sul, o espanhol e o português, e no meio da América Central você tem um país que fala crioulo, uma língua afrodescendente, que é a mistura de línguas africanas, língua indígena, que eram os indígenas que estavam lá, mas o francês que veio. Pronto. Caramba, cara. Então o Haiti, por exemplo, ele tem a Jamaica dentro da América Central, né, o povo negro. Então ali, no meio do Caribe, banhado pelo mar do Caribe, quem quiser conhecer
O Haiti... Mas me disseram que o Haiti era só terremoto. Não, tem terremoto, tem muito terremoto. Muitos problemas sociais. Terremoto, furacão, crise humanitária, guerra política, crise civil, morte de um presidente, assassinato do presidente agora. Recentemente, infelizmente. E você estava lá? Um dia antes de chegar no Brasil. Um dia depois de chegar no Brasil. Foi, eu estava vendo isso. Quando eu saí, mataram o presidente. E não fui eu. E o país chegou. Eu. E o país fechou. Fechou. Caramba, velho. Então caramba. eu dei um pouco de sorte, né? Provisão. Provisão de Deus. Então, né? assim, o que acontece? Existe um caos social muito grande. Né? O PIB mais baixo das Américas, um dos IDH mais baixos também do mundo. Mas eu acredito, porque assim, séculos atrás, o Haiti era incrível. Era tão bonito quanto o outro lado, que é a República Dominicana, que todo mundo conhece. Punta Cana, Boca Chica, Santo Domingo, né? O paraíso. Na verdade, os colonizadores, eles adoravam aquelas ilhas, né? Totalmente. Inclusive, eu acredito que foram as primeiras ilhas onde os colonizadores chegaram, né? Antes de chegar nas Américas mesmo. Você falou tudo. Inclusive, o Haiti, na verdade, foi o primeiro país a declarar a independência. Isso. Então, historicamente, veja, é um lugar totalmente... Antes do Brasil. Antes do Brasil. Na verdade, dos Estados Unidos. Não, dos Estados Unidos. Exatamente. De toda a América. Toda a América. Só que, assim, é um país incrível. Histórico, sociologicamente, filosoficamente incrível, surreal, top. Só que a escravatura prejudicou muito, a exploração sociológica também dificultou muito, a questão da influência de fora da Europa, a França também, naquele tempo prejudicou muito. Quando eles se tornam independentes, foi mais ou menos um vacilo naquele período de Revolução Francesa, né? Exatamente. Teve aquele vacilo, eles ouviram que a França estava em crise, declararam independência. A França voltou, tentou pegar o poder de volta, teve aquela guerra muito forte. Exato. Os haitianos grandão foi para cima com facão, com flecha, com tudo. E já era. Conseguiram, né? Os franceses nunca ganharam uma guerra e nem tampouco para os haitianos. Nem. É incrível a força, é um povo forte. Por exemplo, a pandemia passou por lá agora, passou por cima, cara. Passou por cima. O povo tá lá, forte, raçudo. Não tem, é como se a pandemia passasse por cima, não teve. Então o povo de imunidade muito forte. Sabe lidar com crise. Demais. Porque o tempo todo tem crises naturais, né? Exatamente. Os fenômenos são muito fortes. Tsunami também. Eles estão num ponto ali muito estratégico, muito exposto, né? Exposto. A questões naturais, né? Geográfica, a questão geológica ali, né? As placas tectônicas, né? Estão bem ali no meio. Exatamente. Né? Como é que vocês estão indo para esse lugar, velho? Pelo amor de Deus, fica aqui. Como é que vocês indo pro olho do furacão? É uma loucura. Véio? Pronto, eu vou exatamente pro olho do furacão e pro olho dos terremotos, né, na América Latina. E eu estou indo junto com a minha esposa e meu filho. Minha esposa ela está grávida, exatamente. Meu filho né, não sabemos o sexo ainda, mas estamos indo para lá com uma palavra de Deus, cara. Uma palavra de Deus. Acreditamos muito no Haiti. Eu acredito que o Haiti vai receber uma transformação social. Amém. Que nunca houve na história da América Latina. Amém. Eu acredito na transformação do Haiti. Eu acredito na transformação social do Haiti, econômica, todas as questões, acolhimento, cuidado. Eu acredito no Haiti, cara. Amém. Eu acredito. Amém. Só que eu não posso acreditar, seria uma esperança vazia eu acreditar estando aqui. Aqui eu trabalho bastante com os haitianos, com os refugiados, com os imigrantes. Você mobiliza bastante. Recentemente foi um avião da FAB, não é isso? Para o Haiti. Mobilizamos daqui de Recife, inclusive, junto com alguns amigos e parceiros, 1 tonelada de alimento. Você cooperou também. Aí foi lá para Brasília, para dentro do avião da FAB, uma companhia aérea daqui nos ajudou
para dentro do avião e colocou dentro do avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, em Brasília, que chegou lá no Haiti e a gente recebeu... Suprindo a necessidade. Recebemos lá na Embaixada Brasileira dentro do Haiti. Então, a gente tem uma mobilização muito grande. Você mobilizou, você já trabalha aqui, agora você está indo trabalhar na outra ponta. Exatamente. Nós temos trabalho com os refugiados e imigrantes a partir do sul, que chama uma cidade chamada Maringá, no Paraná, que foi nomeada algumas vezes como a melhor cidade para se morar no Brasil. Então, quando os refugiados e imigrantes, que temos hoje 1 milhão de imigrantes aqui no Brasil... De haitianos. Imigrantes, beleza. 600 mil refugiados no Brasil. Então, boa parte deles são haitianos, porque tem uma lei de parceria entre o Brasil e o Haiti desde os terremotos. Então, para quem não sabe, o Brasil apoiou o Haiti muitos anos, depois de todas as crises que eles tiveram e das catástrofes. As relações são boas, então. Muito boas. Então, o Haiti, para mim, é o povo que mais ama o Brasil no mundo. Então, eles têm, quando eles colocam assim, vou pro Haiti, no Brasil, vou pro Brasil, coloca lugar para morar no Brasil, cai Maringá, porque fica lá registrado, né? Lugar para morar no Brasil, aí cai lá. Então, lá tem muito. Se assim, outros haitianos tiverem uma boa experiência também, eles vão acabar indicando. Acaba indo para lá. Então, eles moram muitas vezes em 10, 15, 20 pessoas dentro de uma casa, mas eles se ajudam bastante. Então, a gente trabalha lá com metodologia de triagem, acolhimento, integração social de refugiado e imigrante, mas o nosso nicho, nosso público-alvo, de fato, é os haitianos. Então, lá nós temos igrejas haitianas, nós temos projetos, ONGs com haitianos, casas culturais, a gente tem muita coisa com os haitianos lá. Além de outras culturas também, venezuelanos, árabes, sírios, etc, etc. Mas o nosso projeto piloto é com os haitianos. Então, trabalhamos lá no sul, aqui nós temos um projeto, aí tem no Chile, tem na República Dominicana, até 2019 e 2020, o maior número de refugiados e imigrantes haitianos era na República Dominicana, os que moravam fora do Haiti. Agora é nos Estados Unidos. A migração para os Estados Unidos é muito forte. Então nós trabalhamos entre esses países, mas nós sediamos no Haiti. Ali temos escolas, orfanatos que não chamamos de orfanatos, chamamos de paternatos. Por que não usar a palavra orfanato? Assim, já faz algum tempo que eu tenho orado por isso, né? E nós taxamos a pessoa como órfão. Nós temos uma mentalidade um pouco parecida, né, cara? A questão conceitual ela é muito importante. Exato. A questão conceitual, filosófica, né, sociológica é muito importante. Então nós taxamos durante anos. Aquele é o órfão. Um órfão. E tem um poder, né? Tem um poder muito forte, assim como um estrangeiro. Estrangeiro vem de estranho. Caramba. Vem de algo diferente. Não. Estranho aquele lugar, né? É estranho aquele lugar, é estranho aquela pessoa, porque ele tem uma língua diferente, ele tem uma raça diferente, ele tem uma ótica diferente, uma cosmovisão diferente, com uma mente diferente, uma língua. É estranho. É complicado porque o Brasil é um país composto de imigrantes. Então ele não seria nunca estranho aqui, porque tem muito preto, tem muito branco, tem muito amarelo. Então tudo é estranho. Todo mundo é estranho, porque o país ele era um país 100% indígena antes de ser colonizado. Isso. Então assim, imagina, todo mundo é estranho. Não, todos somos imigrantes. Ou todos somos migrantes. Porque todos nessa vida um dia foi migrante. Exato. Até Deus foi migrante. Como é que é isso? Imagina, ele saiu da sua terra natal, ele saiu do seu habitat natural, desceu nessa terra, abriu mão, Filipenses 2, exatamente, abriu mão e veio aqui. Foi enxertado no ventre de uma mulher. Exatamente. Inclusive, além de ser migrante, ele foi refugiado. Eita, poxa. Verdade. Lembra? Com 2 anos de idade, quando ele era criança, bebezinho ainda, né? Ele sai, João pega Maria, sua esposa. José. Olha ali, tá protegido. Ligado. João cuidou de Maria depois da morte de Jesus. Exatamente. Boa. E aí ele pega e se refugia. E interessante, eu vou um pouco mais... Aonde ele se refugia? É importante. No continente africano. Boa, aí começa toda a história. O interessante é o seguinte, podemos ir um pouco mais além, porque até Deus é migrante. O próprio Deus é um Deus migrante. Deus criador. Deus. Porque ele desceu no Jardim do Éden. Para conversar com os dois. E ele sempre migrou. No cair da tarde. E sempre migrou. Não só com Adão.
Mas ele desce, ele migra novamente com Abraão, com Noé, Exatamente. com Enoque, Com Moisés, Yahvé, Moisés. exatamente, na sarça ardente. Pronto. Ele está sempre aparecendo, sempre... Para resumir a história, Deus é um Deus de migrações. Ele é um Deus que ele se movimenta, é um que Deus se relaciona. movimenta. Exato. O homem é um homem, eu gosto muito da temática antropológica, o antropo, o homem, ele é um ser relacional e um ser em movimento. Em todas as movimentações dele, ele se relaciona, ele gosta do algo novo. Agora, quando tem barreiras, o estranho, Exato. aí ele se bloqueia e aí ele não consegue transitar ao transcultural. Só que o Evangelho, Deus, ele, além de ser intercultural, ele é transcultural, ele é multicultural. Então, assim, nós trabalhamos com refugiados e imigrantes acreditando que... Lembra de Mateus 25? A Bíblia vai dizer assim: quando eu estive imigrante, ou quando eu estive estrangeiro, Isso. você me acolheu. Você me acolheu. E isso desde Deuteronômio, Levítico, Deus vai falar sobre refugiados e Não, imigrantes. existia uma cultura muito grande assim, de quem acolhe o estrangeiro, né? Sim. Tanto que você acabou de dizer em Mateus 25, o texto ele diz que isso é importante. Quem acolher o estrangeiro. Exatamente. Porque o Steve é estrangeiro. É muito interessante isso. E é engraçado porque no continente africano o acolhimento do estrangeiro é algo muito fundamental na cultura africana. Sim. Impossível você não acolher uma pessoa, né? Você não dá a melhor comida, você não dá o melhor espaço, você tratar ele bem, porque o africano ele tem isso na mente dele, né? Todos os povos um dia em África se mexeram por conta das guerras, por conta da escravidão, Sim. por conta esse movimento geográfico humano sempre existiu, né? Lembra que no Antigo Testamento Deus vai falar da seguinte maneira: vocês precisam hospedar, vocês precisam acolher o órfão, a viúva e o imigrante, como vocês um dia foram. Vocês foram acolhidos. Se coloquem no lugar, do Egito, né? etc. Vocês foram acolhidos. Da formação, né? A palavra acolhimento ou hospitalidade, a Bíblia vai deixar claro no Novo Testamento, utilizado através de Paulo, em Tito, ele vai falar em Timóteo, Éfeso, para a igreja de Éfeso. Pedro também vai falar, e na maioria das vezes vai utilizar a palavra hospitalidade no filoxenia. Filo, o amor entre irmãos, a xenia, o imigrante ou o estrangeiro. O amor aristotélico, né? O amor ao irmão estranho, imigrante, diferente. Né? E algumas outras partes ele vai utilizar a palavra no grego, o xenodoxel. Xeno é de imigrante, o doxel seria o abraço, o encobrir, o acolher, o cuidado. E é interessante que nós, enquanto cristãos, precisamos ter isso como prioridade. Entende? A nossa prioridade é a hospitalidade. O acolhimento, ele é um dom. Verdade. E é isso que eu trabalho. Nós trabalhamos com o acolhimento das nações. Uma mesa, assim como você preparou essa mesa para a gente estar aqui hoje, o acolhimento, o trabalho com refugiado e imigrante, principalmente os haitianos, é uma mesa preparada para essa nação. Uma nação que muitas vezes não vai ter seus pais, é o país mais órfão da América Latina, centenas de milhares de orfanatos, que muitas vezes não tem mãe, não tem luz, não tem água, não tem educação pública, não tem saneamento básico, não tem muita coisa. Mas aí a gente diz e tudo que se constrói, o terremoto vem e destrói, né? Destrói novamente. Então é um país que precisa sempre de que a gente esteja acolhimento. E quem que acolhe? O pai está sempre de braços abertos. É verdade. Por isso que nós chamamos de paternato e não de orfanato. Não a casa de órfãos, a casa de pais, de paternidade. Então é o que nós cremos. Nós cremos na transformação do Haiti através da paternidade. Amém. E hoje, por exemplo, se eu estou numa cidade vivendo a minha vida, muita gente entra em contato comigo, dizendo: Carlinhos, conheci um senegalês, lembrei de você, logicamente. E esse cara precisa de ajuda. O que é que eu posso fazer para ajudar, por exemplo, se alguém tem um haitiano na cidade? Claro,
a gente está falando de haitianos em situação de vulnerabilidade, porque a Sim. gente conhece haitianos que vêm para o Brasil para estudar, Sim. se tornam doutores, Uhum. né, e não precisa da ajuda de ninguém. Tá certo que mesmo você tendo um nível social mais elevado, você precisa de alguma ajuda de uma certa forma para conhecer o lugar e tal, mas eu estou falando em pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Sim. Eu estou numa cidade, tem um haitiano, o cara não fala a língua ainda, o que é que eu posso fazer para ajudar? Claro que existe, muita gente que tem receio, né? O Brasil se tornou um país muito perigoso. Demais. Demais. Mas assim como o senegalês, e eu sempre falo do que é o senegalês, do senegalês afegão, né? Esse cara mais calmo, tranquilo. O que é o haitiano? O que é que a pessoa vê um haitiano precisando de ajuda, precisando de emprego? Como é que a gente pode ajudar esse cara hoje? Minha esposa é um exemplo de acolhimento de refugiado e imigrante, por exemplo. Ela trabalha muito com aquilo que chamamos, dentro dessa metodologia psicoeducacional, de escutativa. É o primeiro ponto. Você não está ali simplesmente para estar falando. Você precisa disso, você precisa daquilo. Não. Para primeiro, senta com o camarada e escuta. É tipo... Quem precisa, na verdade, ali é você. É tipo Jesus e o filho de Bartimeu. Você falou tudo. O que queres que eu faça, né, Jesus? Pronto. Alteridade. Ponto, alteridade. Né? É você parar. Quem está tendo privilégio, na verdade, ali, é você. E aprender com ele. De aprender. De acolher. Porque você vai estar acolhendo. Lembra quando Jesus falou assim? Quando você fizer isso a um dos meus pequeninos, estará fazendo a quem? Para mim mesmo. Você está tendo a oportunidade de acolher Jesus naquele momento. Verdade. Ponto. Vamos acolher o anjo, né? É Então, verdade, quando estamos verdade. diante de Deus, nós temos que ter o ouvido aberto. Opa. O ouvido aberto. Ouvido sensível. Então, o primeiro passo, Escutativa. escuta a pessoa. Escuta. Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Meu E nome é aí? fulano. Fala sobre você. Fala um pouco sobre você, quero te ouvir. Quanto tempo você está aqui, cara? Que legal, o que você veio fazer aqui? Quais são os seus sonhos? Né? Eu estou aqui disponível, à disposição. Aí ele vai começar a abrir o coração dele para você. Vai ser muito provável que ele vai dizer assim para você, eu estou aqui já faz 1 ano e eu vim para poder estudar, poder arrumar um emprego, porque minha família está lá, passou por terremoto, minha casa foi destruída, eu não tenho um salário lá para minha família e eu preciso ajudar eles e eu preciso ver a questão dos meus documentos. Era isso que eu ia falar. Sendo prático, quais são as primeiras necessidades assim que vocês já viram? É bem provável que ele não consiga o visto, até mesmo antes de chegar lá. O certo é o camarada que está em situação de alta vulnerabilidade, dele pedir, fazer a solicitação do visto dele. Vai ser encaminhado ao IEM ou à Acnur, que são as agências, as autarquias, as autoridades separadas para desenvolver esse trabalho de triagem e acolhimento desse refugiado, desse solicitante de visto humanitário. Né? Então ele muitas vezes possa ser que ele vai chegar aqui de uma maneira ilegal, então ele vai entrar pela fronteira, só que a partir do momento em que o imigrante, principalmente o haitiano, ele pisa o pé aqui dentro do Brasil, ele é acolhido. Ele recebe o protocolo federal, ele tem uma numeração, ele vai ser ele acolhido. Precisa buscar as autoridades para legalizar. Mas se for para fora, não vai ser. Não vai ser deportado. O Haiti, o Brasil e o Haiti, ele tem inclusive até uma lei que favorece o acolhimento por causa da situação de vulnerabilidade do país. Então, assim, sentou com ele, ouça ele, ele vai contar a história dele, ele vai contar aquilo que ele precisa, quem ele é, e depois ele vai contar aquilo que ele precisa. Quando ele começar a falar o que ele precisa, esteja bastante atento, porque é nesse momento que você vai demonstrar o seu amor. Bom. Você vai pegar ele, você vai levar ele para a Polícia Federal, para ele fazer as tiragens de documentação, para tirar o CPF, tirar a carteira de trabalho. Ele não vem falando português, esse não cara. Vem falando português. Ele fala no crioulo e se teve acesso à educação, ele fala francês. Francês, exatamente. Então, assim, acho que também é uma coisa interessante, talvez ele nem consiga contar a história dele, né? Vai ser bem difícil. Bem ruinzinho ainda. Como eles são poliglotas, assim, porque eles lá dentro da ilha
muitos deles vão conseguir falar O espanhol, do país vizinho e o inglês, porque muitas vezes as missões tem esse contato. tem um contato. Então, das profissões mais em alta foi a tradução. Né? Então, depois das crises de tudo que aconteceu lá, veio muita agência, muita organização internacional, e o que aconteceu? Eles começaram a traduzir esse povo. Foi a fonte de renda deles. Tradução. Então, mas muitos deles vêm porque já conhece alguém que está aqui. Exatamente. Tá. Foi Senegal. O Senegal faz isso. Esse link, tem alguém que veio, já ajuda a receber e tal. Isso. E o cara que está aqui também já conhece bem o caminho. Mas se não conhece, eu vi senegaleses me procurando por causa do nome, né? Caminho do Senegal, e dizendo que estava desempregado, dizendo que tinha dificuldade com a língua. Mas eu acho que são dificuldades, as maiores dificuldades. Né, existe uma dificuldade muito grande também do nosso povo, da nossa sociedade hoje, de se especializar. Por exemplo, eu desenvolvi um aplicativo de acolhimento e integração de refugiado e imigrante. O foco é exatamente esse. Eu não lembro se eu te falei isso. Não, falou não. Pronto, a gente se conheceu ontem. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui que a gente não conseguiu falar porque foi pouco tempo. A minha ideia é fazer com que toda a população brasileira seja um facilitador de acolhimento e integração de refugiado e imigrante. Ele tenha na palma da mão, offline, todas as ferramentas e toda a rede que trabalha com refugiado e imigrante. Então, por exemplo, ONGs, tudo, igrejas. CRAS, CREAS, Polícia Federal, Ministério do Trabalho, empresas que desenvolvem o departamento sociológico, tudo aquilo cursos técnicos, cursos profissionalizantes, cursos de português, tudo. Na palma da mão, offline. Aí ele vai direcionar o camarada, pegar os números. E esse link você tem, né? Tem. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam acessar. Vocês vão conhecer depois o protótipo, porque na verdade ainda está em protótipo. A gente vai estar publicando ele nos próximos dias. Exatamente. Beleza. E aí o que acontece? A ideia é exatamente essa: fazer com que todo mundo saiba conduzir o imigrante à integração social, porque ele fica à margem da sociedade durante muito tempo, por causa da questão da língua, por causa da questão cultural, que é totalmente diferente. O cara está entrando dentro do país que é diferente de onde ele veio. A comida é diferente, o cheiro é diferente, a música é diferente, a dança é diferente, é tudo diferente para ele. Tudo diferente. Então, assim, ele vai estar entrando dentro do país e ele vai precisar muito de ajuda, de pessoas que acolham, que abraçam. Então, nós fazemos esse nível de trabalho e de pastoreio também, cuidamos do espiritual. Você tem uma igreja haitiana, né? Igrejas haitianas. Igrejas, né? Tem algumas aqui. Meu irmão, esse cara tem só 26 anos e parece que eu estou conversando com um cara de 100 anos. O cara é cabeção, ele e a esposa dele, tem muito trabalho, rala muito e não achando pouco, tá indo pro Haiti, né? Indo pro Haiti. Pro olho do furacão e pro centro da vontade de Deus, né? Isso, nós lá temos 18 escolas, 117 igrejas, temos paternatos. Na República Dominicana, que nós temos base lá também, nós temos 2 escolas, escola de música, temos 7 igrejas lá. É um trabalho assim, árduo, mas muito gratificante. Ao ver a vida sendo transformada. Né? Totalmente transformada. O nosso foco é exatamente esse. Desde a triagem, passando pelo acolhimento, integração, pastoreio, capacitação. Então nós temos algumas faculdades que eu dou aula e temos parceria, né? Então vamos focar a questão da pedagogia, administração e teologia deles, capacitá-los, inclusive missiologicamente, para que eles sejam missionários e possam acolher outros refugiados e imigrantes. Que sejam acolhedores. Né? Acolhedores. Esse é o ciclo, né? É o ciclo de amor, que eu chamo, né? É o passo a passo ciclo de amor, ciclo de amor. É o ciclo de amor. É um passo a passo que Deus propõe para o seu povo, né? Para os filhos maduros que estão à disposição de acolher as pessoas. Então, porque do mesmo jeito que fomos acolhidos, passamos também a acolher. Entendeu? Então essa é a ideia, é desenvolver lá muitos trabalhos de cooperatividade, de empreendedorismo social. Temos umas ideias aqui sim, bem legais. O cara hoje tem um chamado para o Haiti, né? Quais são os passos que uma pessoa nesse momento que está vendo esse vídeo diz assim, caramba, eu quero ser um missionário, eu quero ser uma missionária no Haiti, eu sinto que é o Haiti.
Quais são os conselhos que você daria para esse candidato, essa pessoa que está muito verdinha ainda? Uhum. Primeiro passo para mim na verdade, biblicamente falando, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se a pessoa ouve a voz de Deus e tem um direcionamento para trabalhar com a missão que ele tem, porque a missão não é nossa, nós chamamos de Missio Dei, a missão de Deus. Nós somos co-herdeiros com Cristo, Salmos 2, né? Mas também somos cooperadores na missão de Deus. Então nós chamamos de mandato cultural, uma missão integral que o homem tem de cooperar com Deus. Entendendo que a missão é dele, nós precisamos orar e dizer assim: Deus, é esse público que nós temos que trabalhar? Ok. Como que o Senhor quer que eu trabalhe com esse público? Porque quem está fazendo é Ele. É um pai que pega na mão do filho e diz assim: filho, olha o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Vem fazer comigo. Vem fazer comigo. Aí ele vai dizer assim: mas eu não sei fazer. A Bíblia diz assim, que o filho ele só faz aquilo que vê o pai fazendo. Não tem como o filho fazer aquilo que o pai faz. Que é o sentido da palavra discipulado, né? Entendeu? Então ele tem que olhar e ver aquilo que o pai fazendo. Se nós olharmos, se eu pegar o seu óculos e colocar no meu rosto, eu vou ver como você vê. Com uma visão bíblica. Eu preciso ver como Deus está vendo o Haiti. Primeiro ponto. Não ver como o mundo vê, como as grandes ONGs internacionais que já despejaram bilhões de dinheiro dentro do Haiti e não transformam. Existe uma diferença totalmente exorbitante de você querer desenvolver projetos de assistencialismo no Haiti ou você querer desenvolver projetos de ação comunitária missionário. Desenvolver pessoas, né? Pessoas de autonomia, posteridade e interdependência. Ponto. Entendeu? Aí você vai olhar de uma maneira diferente para o Haiti. Você não vai levar, eu quero ser um missionário e vou levar cestas básicas para o Haiti. Ser um missionário no Haiti que vou alimentar os órfãos. Não, preciso ser estratégico. Primeiro, desenvolver um planejamento estratégico, um mapeamento antes de chegar lá. Primeiro, de como que você vai atuar lá. Segundo, de como que você vai poder ajudar o povo haitiano lá. Então, assim, depois de você analisar isso, acho que um dos pontos mais principais é você fazer a convergência entre a sua profissão e o chamamento que Deus tem para os seus filhos maduros lá dentro do Haiti. Pum. Aí você casa. O camarada é advogado. Poxa, você dá para convergir de uma maneira exorbitante lá no Haiti. Como advogado. Como médico, esquece. Enfermeiro, saúde em qualquer lugar. Meu Deus do céu. Relações internacionais, psicólogo, se tiver psicólogo assistindo aí, meu irmão, o lugar assistente social, psicólogo, médico, gestores de projetos, pessoal que é da área de projeto que está assistindo ou ouvindo isso aqui, meu irmão, o lugar é aquele ali. O lugar é aquele ali. De tudo que você imaginar de catástrofes e de coisas que você possa achar ruim de acontecer no lugar, aquilo ali já aconteceu. Ali já aconteceu. Que além de ter os problemas da colonização, tem os problemas naturais, né? Que ninguém não tem como controlar. Exatamente. E fora as questões espirituais do que eu creio. Isso. Eu creio, é algo meu. Claro. Então, assim, eu acredito que nós temos que nos preparar psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Esse é o primeiro passo, então, para um candidato. Então, assim, ouvir a voz de Deus, entender a missão dele, olhar como ele olha, convergir entre a sua profissão e o chamamento para esse povo específico, o Haiti, né? E compreender, né? O nível de ferramentas que eu tenho para ajudar o Haiti, né? Fazer a preparação, a capacidade, né? Mental, intelectual e espiritual de trabalhar naquele lugar. Não é um lugar fácil de se trabalhar. Não é um lugar fácil. Porque é diferente do nosso lugar, né? Diferente, a língua, diferente é outro ponto. Tem que aprender a língua, não tem para onde ir. Se você não aprende a língua, você não se conecta com o coração. Já era. Vou repetir isso aqui. Se você não aprende a língua, você não se conecta com o coração do nativo. Então, assim, é extrema importância se capacitar, né, com a questão antropológica, linguística e também com as ferramentas
né, que Deus vai te colocando. Tá, nesse momento, a pessoa que está vendo você, qual é o passo que ela tem que dar? Você tem alguma instituição, você tem um lugar que prepara? Digamos que a pessoa viu você falar, mas opa, achei, é isso que eu quero. Ele pode escolher. Se ele quiser fazer um curso intensivo comigo... Você tem essa formação? Tenho. Então vai ter aqui na descrição o link do teu WhatsApp para que vocês possam entrar em contato com ele. Curso de missiologia, tanto o básico quanto o nível avançado. Temos um livro que chamamos de Missões e Migrações, né, que eu trato exatamente sobre isso, a praticidade missiológica no contexto migratório e fazer com que a igreja seja posicionada nas questões do tempo do fim, porque nós acreditamos que a questão da diáspora e da migração é uma temática do tempo do fim. A gente está vendo. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais, tanta coisa. Né? Então, assim, Jesus está voltando, né, meu amigo? Exatamente. E então acreditamos que esse nível de trabalho é um trabalho muito importante. É um trabalho de preparação do caminho da volta. É o trabalho de refugiado e imigrante. Mateus 24:14. Né? E este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo para testemunha de todas as nações. E então vir ao fim. Então, assim, o camarada quiser se preparar, ele vai ter todas as ferramentas. Além de cursos... Você fornece isso. Materiais, casa para ficar lá, se quiser fazer uma experiência de um mês, 2 meses ou 3 meses, ele pode ficar. O que é a missão de curto prazo? Só para quem está vendo esse vídeo, eu estou enfatizando nesse candidato aí inicial, porque tem muita gente querendo saber como é que é. Eu lembro da primeira vez assim que eu recebi o chamado, foi um negócio muito louco, porque eu sentia no coração, mas eu não sabia com quem falar. E normalmente a gente vai na nossa igreja, se você teve um pastor que já foi missionário transcultural, esse cara vai te ajudar, mas normalmente você não encontra e você fica perdido e tal. Então eu tenho muita assim, misericórdia de quem está sendo chamado agora e não tem para onde ir, não sabe por onde começar. Então a pessoa faz o contato com você e aí você oferece esse treinamento. E você pode oferecer também uma viagem de curto prazo. Eu vi que você disse que você faz caravanas. Qual é a importância dessa viagem de curto prazo para esse tipo de missionário que está começando na carreira dele missionária? A obediência a Deus. Né? O cumprimento do nosso chamado, da nossa vocação, parte do pressuposto onde eu preciso estar disponível para vivenciar aquilo que Deus tem. Essa é a missão de curto prazo. Missão de curto prazo. Então eu vou lá, eu digo sim para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir. Eu não vou terceirizar mais. Eu quero ir lá. Terceirizar como assim? Porque existe o ostracismo missiológico, que a gente chama. É a negligência de eu querer orar e dizer assim, Deus abençoa aquela nação, abençoa aquele missionário, abençoa o Carlinho lá no Senegal. Quando manda dinheiro ainda é bom, né? Mas eu fico só aqui. A mulher deu uma risada. Quando manda dinheiro é bom, mas quando diz... tem até uma brincadeira que o pessoal faz com um versículo. Como é? Eu esqueci na nossa língua. Ide a mim, envia-me a mim. Como é o texto? Envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Aquele de eis-me aqui, envia-me a ti. A ti. Esse é o problema. Tipo, era para o cara dizer eis-me aqui, envia-me a mim, ele dizia. Envia o outro aqui. Envia o que está do meu lado. Então, assim, esse é o problema, pô. Muitas vezes é o que acontece. O camarada está vendo a situação no Afeganistão, poxa, é difícil. Mas a gente não consegue entrar lá. Mas a gente está recebendo afegãos aqui no Brasil. Afegãos aqui. Você pode receber e acolher na sua igreja, na sua casa, se você mas quiser. Mas é uma coisa muito importante, eu não sei o que vocês acham disso, mas muita gente diz para mim, Carlinhos, Deus está me chamando para ir aí no Senegal. E uma das perguntas que eu faço inicialmente é assim, você já investiu em missões no Senegal? Dinheiro? Você já orou pelo Senegal? E a pessoa diz, não. Eu disse, por que você quer fazer a etapa mais difícil? Se você não consegue fazer a etapa mais fácil. Você quer fazer a última, mas não faz as mais fáceis. Quer orar pelo Haiti, ou ver que você está lá e você precisa de sustento, né? Enviar recursos para o Haiti, enviar para que o missionário possa se manter. Eu normalmente, quando alguém me diz, eu quero conhecer o Senegal, eu pergunto, você fez isso? Eles não fizeram, eu não recebo essa pessoa. Eu digo, olha só, faz as 2 primeiras etapas, ora e envia recursos. Quando isso for uma coisa na sua vida natural,
você me procura para você fazer a terceira etapa. Tu acha que isso, não sei se é crueldade da minha parte, ou eu estou fazendo algo que não é bíblico, não sei, é doido da minha cabeça, mas eu imagino assim, pô, o mais fácil é doar, pô. O mais fácil é você entrar em contato com a ONG, entrar em contato com o missionário e dizer, toma aí R$50 por mês. É o mais fácil. Não tem como você... Porque o conceito é exatamente esse. Se você honrar Deus nos pequenos desafios da sua vida, Carlinhos, Deus vai te honrar nas maiores missões. Se você planta, você colhe. Quem planta, não colhe. tem como você semear jaca e colher morango. Não tem. Não tem como. Não tem condições. É complicado. Exatamente. E se você receber uma visão, Deus ele vai te dando a provisão. Não tem como a provisão vir antes da visão. Porque primeiro vem a visão, depois vem a provisão. Se Deus colocar no teu coração de que existe uma grande necessidade de você investir no Haiti, por exemplo, primeiro, mesmo estando aqui, você pode abençoar os haitianos que estão aqui. Exatamente. Acolhendo, integrando, ajudando com a cesta básica, investindo na vida dele, levando ele para a igreja, conseguindo ensinando português, fazendo um currículo para ele, conseguindo alguma porta, sendo uma porta para ele, investindo nos que estão aqui, investindo nos que já estão lá, e aí depois você vai começar a se mover. Agora eu quero ir lá. Para como? Conhecer. Nós chamamos de país de destino. País de transição seria um país próximo, do lado da República, por exemplo, Dominicana, como por exemplo Brasil, Paquistão, Afeganistão, o Brasil, Turquia, Síria, como já acolhemos muito da Síria também. Exatamente. Então, ao país de origem. Aí quando você chega num país de origem, você passa um tempo lá para sondar o seu coração. Saber, né? Saber. Senhor, o meu coração está centrado, foi o Senhor que falou, eu estou convicto, meu Deus, existe muita necessidade. Além de necessidade, existe um propósito. Eu posso te servir aqui. Eu posso ser excelente nesse lugar. Eu posso me doar aqui. Existem vários fatores que você só vai conhecer quando você estiver lá. Exatamente. E é engraçado, porque muita gente quer conhecer o país para fazer turismo, para conhecer simplesmente, e depois não investe. Depois nunca vai lá, viver lá o que você está vivendo. Sim. Então, o que é que tu acha dessas missões de curto prazo? Você deve ser um cara que recebe muita gente, leva muita gente lá no Haiti. Eu não recebo no Senegal porque eu sou muito restrito a receber pessoas. Então, normalmente, com algumas dessas perguntas que eu faço, a pessoa já não vem porque ela já fica nesse crivo, né? Normalmente, quase sempre as pessoas nunca investiram. Elas preferem gastar 10, 15 mil reais de viagem do que ter começado a investir 100, 50 reais na missão, né? Então eu vejo que a maioria das pessoas não estão com coração, mas quer ir lá ter uma experiência pessoal. Então as pessoas estão muito mais interessadas em receber algo com aquela missão do que passar por esse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro e ajudar o outro a sair daquela situação. Tu percebe isso também, ou é loucura da minha cabeça e... Enfim. É um ponto muito... É uma das perguntas mais estratégicas que você pode fazer nesse momento. Veja bem. É obviamente que Deus vai utilizar dessa situação para pegar um camarada. De uma forma ou de outra. Que não sabe de fato o que é que ele está fazendo na vida. Que recebeu algo no seu coração, dizendo assim, um clamor. Ele ouviu um clamor do céu. Isso. A quem enviarei? Ele ouviu um clamor da terra. Romanos 8,19, que a criação está com uma grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Ele ouviu. Ele disse sim, só que é claro, só quem conhece e entende a intenção do coração do homem é o Senhor. E aí ele vai esquadrinhando o coração do cara. Quando ele chega lá, nessas missões de curto prazo, ele vai procurando exatamente isso que você falou. Uma experiência que seja capaz de suprir uma carência missional que ele tem dentro dele. Posso tirar foto? Posso filmar? Pronto, você falou tudo. Ele quer registrar e mostrar para todo mundo que ele é um herói, que ele está na África, que ele está no Haiti. Que ele teve essa experiência. Só que o detalhe está aí. Quando ele passa 1 dia,
2 dias, 3, 4, 5. Vai chegando no 5º dia, vai dando aquele cansaço. Ele vai percebendo que é um país como um outro país, que tem suas necessidades, que tem suas crises. Ele vai perceber que aquilo é real, foge do âmbito da emoção, já vai para o âmbito físico. Quero uma Coca-Cola, quero alguma coisa que me ligue ao meu país. Aí a poeira vai começar a baixar. Eita. Quando a poeira baixa, irmão... Eu já vi isso ao vivo. Gente, já vi isso ao vivo. Quando a poeira baixa, quando a bola do cara é furada, meu irmão, que ele chega lá, ele pensa que ele vai ver um avivamento naquele lugar. Ele vai pensando que ele vai ser aquele cara que ele vai... que ele vai mandar em todo mundo. Vai mandar em todo mundo. Ele chega pensando que ele vai ser aquele cara que vai revolucionar. Martin Luther King chegou. Eita! Ele vai chegar e vai dizer assim, eu vou revolucionar esse lugar. Aí ele chega lá de mãos atadas, irmão. Já não entende a Ele língua pode de ser cara. milionário, ele pode ser o cara mais inteligente, ele pode ser o que for. Ele não vai conseguir falar a língua, ele não vai conseguir muitas vezes comer a comida, ele não vai conseguir muitas vezes passar mal, fazer as necessidades no buraco negro que nós chamamos, né? Na África tem, no Haiti também tem. Exatamente. Aquele banheiro. Buraco no chão. Ele não vai conseguir, muitas vezes ele não vai conseguir abraçar por causa do cheiro que é diferente, ele vai começar o choque cultural de curto prazo que também tem. Muito pesado, né? Muito pesado. Que bate de frente com a nossa religiosidade, aquilo que nós temos na nossa mente formada, no nosso coração formado. Aí ele vai abaixar por ele vai dizer assim, meu Deus, eu não sei se eu vou voltar para cá, mas eu preciso fazer um pouco mais do que isso, porque o que eu vim fazer aqui não é nada. Aí ele vai se sentir constrangido. E ele vai se sentir... Ou ele vai dizer assim, meu irmão, eu vou voltar para o Brasil e eu vou ser aquele cara que vou ser o mantenedor mensal desse projeto o resto da minha vida. Eu vou... Empatia, né? Vou me colocar no lugar dessa galera. Que agora eu vi um pouquinho. Pronto. Ou ele vai ser aquele cara que ele vai dizer assim, meu irmão, eu vou em casa só para me despedir. Mas eu vou voltar para cá e vou trabalhar aqui com vocês. Então depende muito desse cara que faz essa apresentação do país. Pronto, o facilitador cultural. É aquele camarada que... O facilitador cultural, o facilitador missional é o ponto de contato entre o seu coração e o coração dessa nação. Se você está indo para esse país pela primeira vez, é extremamente importante como um guia turístico. Isso. Uma viagem turística, o guia turístico ele é o ponto-chefe, é o carro-chefe, aquilo que vai te nortear nessa... Ele vai poder fazer o que você quiser com você ali, entende? Exato. Então, assim, o facilitador cultural, o facilitador missional é aquele camarada que vai te conduzir nessa experiência. Ele vai saber te conduzir. Por isso que dentro dessas viagens de curto prazo... Para você ter as experiências certas também. Certa. Existe a capacitação teórica e a capacitação prática dentro desse... existe uma preparação para o curto prazo. Uma programação semanal. Se ele for ficar uma semana ou uma programação quinzenal. Se ele for ficar uma semana ou 15 dias. E aí de manhã ele tem um devocional, faz um devocional, reunião matinal e tal. Explica um pouco sobre a cultura. E aí na parte da manhã ele vai ter a parte técnica, teórica. Embasamento, cosmovisão bíblica, antropologia, totemismo. Então é não só uma viagem de curto prazo, mas uma formação. Uma formação intensiva. Aí na parte da tarde ele vai ter a parte prática. Aí ele vai para o orfanato, para o partenato, ele vai para a escola, ele vai para uma igreja, ele vai para a feira, ele vai para a Casa da Cultura, ele vai para um lugar turístico, ele vai para o Mirante, ele vai conhecer a geografia. Um lugar bacana, um lugar mais pobre, para ele conhecer. Isso. Aí o facilitador ele vai ter que mediar essa experiência do cara. Entendi. Entendeu? Em alguns momentos você tem que levar ele para o âmbito da reflexão, para ele entender que de fato existe uma missão ali. Em outros momentos você vai ter que motivar ele a amar aquele lugar. Que não é só um lugar de pobreza, que não é só um lugar de miséria, de catástrofe, de guerra, de tudo que é ruim. Mas aí você leva ele, um povo inteligente, bonito, acolhedor, um povo que tem praia, um povo rico, próspero, etc. E mostrar as belezas daquele lugar. Porque existe a teologia do sofrimento, né? Que as pessoas só postam, porque tem gente que... Abriu parênteses aqui, né? Tem muita gente que pensa
que o missionário é aquele coitadinho, mendigo, aquele camarada que vai ficar ali só sofrendo, e tem que postar só coisa ruim do lugar onde ele está trabalhando. Não, existe beleza no sertão, existe beleza na Amazônia, existe beleza na África, existe todo povo riqueza tem as suas dificuldades. no Caribe, exatamente. Mas essa ideia etnocentrista de querer ser melhor, né, do que o outro, né? E o cristianismo atual, né, ele tem essa questão de você ser o super-herói, você ser o dono da verdade. Né? Quando eu cheguei no continente africano, eu cheguei com essa ideia de que eu tinha a verdade, de que eu ia fazer, as pessoas iam aprender comigo, quando na verdade Deus me disse, não, para um pouco que você vai aprender aqui também. E hoje, nesses 7 anos e meio que eu passei no Senegal, eu faço um balanço e digo, aprendi mais do que ensinei. Quando na verdade, Elivelton, eu fico pensando, eu acho que Deus não chama a gente para fazer, Deus chama a gente para devolver. Algo que a gente deveria ter tido, mas por conta do pecado a gente perdeu. Né? O evangelho, ele é o evangelho de justiça. Deus envia seus missionários e missionárias para devolver o que foi tirado do povo. Quando a gente tem essa consciência de que a gente está devolvendo algo, a gente sai dessa visão onde a gente tem o poder, onde a gente tem a verdade, onde a gente tem Jesus, e a gente acaba se relacionando com um Deus onipresente que já estava no Haiti, que já estava na África. Isso. E com a ideia de que, poxa, se de graça a gente recebe, de graça a gente dá, como diz a própria palavra, a palavra de Deus. A gente só está dando porque a gente recebeu. Porque se a gente não tivesse recebido, a gente não tinha nada para dar. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. É verdade. E John Knox vai dizer, um grande autor, ele vai dizer que o poder de Deus é a manifestação de um Deus presente. Ora, Deus é onipresente. Ele já estava no Haiti, já estava no Senegal, já estava em todo lugar. Exatamente. Agora, o poder dele é um pouco mais além. A Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Deus é o Deus Emanuel. É o Deus dentro, homem. Emanuel, Deus dentro de nós. Enquanto eu me movimento em direção àquela pessoa, Deus se manifesta. Então, eu acredito muito que existe sim uma necessidade do homem caído, o pecado entrou. Exatamente. Existe tantas outras, como eu sei que existe uma questão espiritual sobre o Haiti, Exatamente. sobre a África, sobre o Brasil, sobre qualquer comunidade, qualquer lugar. E o nosso papel é como filhos e filhas de Deus, tendo o amor, a empatia, o carinho, o respeito, a sabedoria, o Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior, manifestando essa graça, aquilo que nós recebemos, que é um privilégio para nós. Exatamente. É uma honra. É uma honra. Se eu morrer no Haiti, para mim vai ser uma honra. E se eu viver o resto da minha vida 100, 120 anos no Haiti, para mim vai ser uma honra maior ainda. Muito melhor a segunda opção, logicamente. Então assim, mas eu estou disposto. Não, a gente sabe disso. A gente está na guerra. Na guerra. Exato. Exatamente. Então assim, eu estou disposto a ir no Haiti, a ficar no Haiti, a exercer meu papel, não só no Haiti, mas com refugiados e imigrantes no mundo inteiro, a amá-los como Jesus nos amou. Amém. E ele sabe como ele nos amou, Carlinhos? Ele entregou tudo. Dando a vida, né? Dando a vida. João 3,16 nós conhecemos muito bem, meu amigo. O nosso problema é o problema da igreja. Não da igreja. A igreja é perfeita, é santa, ela é pura. Jesus vai voltar por ela. Agora, o problema de muitos cristãos, nós, é que não sabemos 1 de João 3,16. Nisso conhecemos o amor. Cristo entregou sua vida por nós e nós agora devemos entregar a nossa vida por amor aos nossos irmãos. Esse é o apogeu, o ápice, o alto nível do amor e da empatia, da graça. É ao ponto de eu dizer assim, meu irmão, tu sofreu terremoto, você lembra? E você estava disposto, se fosse preciso, até ir lá. Eu fui, irmão. Enquanto muita gente estava saindo, enquanto muita gente estava com medo, enquanto muita gente estava preocupado, recebi a notícia. Eu tinha acabado de chegar praticamente de lá. Terremoto no Haiti. Centenas e milhares de pessoas morrendo. Eu disse assim, eu vou lá. Sabe por quê, meu amigo?
Porque eu sabia que se Jesus estivesse aqui, ele teria ido lá. É mais ou menos isso. Todo mundo pergunta, que loucura é essa? Eu disse, velho, se você não for doido, que nem Jesus, não tem como a gente caminhar juntos. Não tem como. Porque Não tem Deus, como. ele está fazendo coisas, né, segundo o coração dele, segundo a vontade dele. Deus é um Deus que morreu por mim, por você, por todos aqueles que estão nos assistindo. Ficou um clima agora, né? Meu Deus, cara. Mas não tem pra onde ir. Eu quero me converter aonde para de novo. Porque a gente trabalha, você é um grande empreendedor social. Você sabe do que eu estou falando. Claro. Nós temos um investimento educacional exorbitante, né? Temos as nossas igrejas, temos os nossos projetos lá, mas se eu não tiver amor, nada vai valer a pena. Nada vai valer. Você pode falar as línguas que for, você pode ter todos os projetos magníficos, você pode ter as contatos, as influências, tudo que você tiver. Se você não tiver amor, nada vai valer a pena. E o nível desse amor é um nível de entrega total. É verdade. E se não tivéssemos os projetos? E se Deus só nos chamasse? É uma pergunta a ser feita para todo missiólogo, todo missionário que está em todo o mundo. Uhum. Se Deus tirasse todos os seus projetos, todas as igrejas, escolas, paternatos, o que for, e Ele dissesse assim para você: só quero que você ande, se relacione, ame, viva lá. Viva lá. Tranquilo, me dando a tomar chá. É engraçado o que ele está falando, porque todo mundo sabe que a gente é envolvido em projeto, que tem projeto, mas quando a gente chega no campo missionário, os primeiros anos a gente não faz praticamente nada, a não sei conhecer pessoas, sobretudo para que se aprenda a língua, né? E muitos missionários eles querem pular essa etapa da imersão cultural, que é uma etapa extremamente importante para a entrada do estrangeiro na cultura e a compreensão dos truques culturais, né? Da religião, da forma como as pessoas comem, da forma como as pessoas compram e vendem, a economia. Isso. Porque é engraçado, se você não entende a economia local, se você não entende a culinária local, que fala muito, né? Dialoga muito com a economia, né? Se come peixe porque se pesca, né? Se faz um tempero bom porque se planta no quintal de casa. Se planta no quintal de casa, a gente fala sobre o tempo, como as pessoas gerenciam o tempo, né? No Senegal, suas prioridades. Exatamente. No Senegal eu me perguntava por que as pessoas dormem depois do almoço? Porque as pessoas são camponesas, então depois do almoço o sol está quente, você não pode mexer na terra. Se você mexe, a planta morre, a plantação ela morre, você não pode aguar, senão cozinha as raízes. Se vive agro, né? Exatamente. Então, muitas das vezes, se você não passou por esse processo de imersão, você não vai entender a cultura, não entende a economia, não entende a religião, não entende nada. E aí, a gente falou de etnocentrismo, né, que é muito importante. Isso aconteceu no Brasil, né? O evangelho vindo da Europa, passando pela América do Norte. E o que recebemos. É o que recebemos, né? Costumo dizer que o evangelho é uma laranja chupada pelos europeus, né? O bagaço chupado pelos norte-americanos, e a turma jogou a palha para a América Latina. Tanto que a gente não aproveita nada da nossa teologia local, indígena, afro-brasileira, para fazer com que a gente compreenda a teologia de Cristo, né? Que tem muito mais a ver a teologia indígena africana com a teologia do Cristo histórico do que essa teologia cristã criada pelos europeus. Então é muito importante que a gente viva esse momento de relacionamento e, caramba, as pessoas que trabalham com projetos, às vezes elas se robotizam, né? Elas esquecem que estão se relacionando. Prioriza os institutos, as instituições e esquece as pessoas que estão por trás. Pessoas. Eu tenho visto muito líderes de missões e de ONGs falando de projetos como se não existissem pessoas. Isso acontece no Haiti? A problemática está aí. Não só pré-missão, mas durante a missão e pós. Pegou? Tipo assim, nos preocupamos bastante até, entre aspas, ou um pouco, antes de ir. Mas nos esquecemos de, no meio do percurso, fazer discípulos. Ou depois dos nossos projetos, deixar um legado. E legado se deixa a partir de discípulo. E discípulo se forma dando tempo.
A melhor tradução para mim da palavra amor é tempo. Porque se você ama sua esposa, você gasta tempo com ela. Se você ama seu filho, você gasta tempo com ele. Se você ama os não alcançados, aquele público que você está trabalhando, você gasta tempo com eles. Então, aonde estamos investindo nosso tempo? Se temos dado tempo para eles, estamos formando Cristo neles. Estamos fazendo discípulo. Isso não só um relacionamento é perfeito, mas durante e pós. Porque o seu legado vai ser deixado ali a partir dos níveis de relacionamento que você deu continuidade. Entende? Uhum. Então existe uma grande dificuldade. Eu vi projetos, agências, igrejas, missões que estavam no Haiti, passaram um tempão no Haiti, depois que a Minustar saiu, saíram também. Então, o presidente onde estão? A Minustar a organização é o Brabate, que estava junto com a ONU, as Forças Armadas, o Exército que estava lá. Só para explicar aqui. Isso, para o pessoal que não sabe. Era uma instituição que trazia segurança para o país. A ONU estava no Haiti, no meio ao terremoto, no meio à guerra civil. Hoje não está mais. Hoje não está mais. Então, era o Brasil que liderava a missão de paz, que chama, né? Isso. Então, muitas das ONGs, missões, institutos, etc., igrejas que estavam no Haiti hoje não estão mais. Alguns por segurança, obviamente, entendo perfeitamente questão de criança, questão de tudo, mas outros saíram porque foram tomados pelo medo. Só que a Bíblia diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. E não é um, nem dois, nem três, é todo. Quando a Bíblia fala sobre todo, no original grego, hebraico, aramaico, é todo. A tradução é exatamente esse. Então eu acredito, irmão, que nós temos que dar todo o nosso tempo, toda a nossa vida em favor dele. Como? Mesmo se eu sair do Haiti, ou mesmo se você sair do Senegal, ou mesmo qualquer missionário que está no campo nesse momento, que está assistindo, que está ouvindo isso aqui, mesmo se você sair de lá, você tem que deixar fruto. E a Bíblia fala em João 15 que fruto que permaneça. Quer saber se você deixou um legado no Haiti, no Senegal, no sertão, na Europa, onde você quiser, onde estão os seus frutos que permaneceram? Quantos líderes você formou? Exato. Quantos discípulos que parecem com você ou que parecem com Cristo, que foram melhores do que você deixou lá? Legado, porção, herança. Então isso quer dizer que existe uma fragilidade no pós-missão, ou no durante a missão. Porque o que eu percebo, eu como gestor do projeto, e que desenvolvo projetos e desenvolvo pessoas na mesma proporção, com a mesma energia, eu vejo muita gente construindo, e depois que constrói, pensa no líder para assumir aquele trabalho. E às vezes na metade daquele caminho, um terremoto, um problema de saúde pessoal, você abandona o projeto, você deixa o projeto sem que haja um líder. Você acha que isso é saudável? Seria mais saudável para um missionário ele construir algo e desenvolver pessoas ao mesmo tempo? A Bíblia diz em João 12:24 que é importante que se o grão de trigo, a semente, não cair na terra e morrer na terra, não tem como gerar fruto, não tem como dar vida, brotar algo. Exato. Então, todo projeto, toda árvore, toda construção precisa de um fundamento. Todo fruto, toda árvore precisa de uma semente. Então, tudo aquilo que você for plantar, iniciar, projetar, desenvolver, você precisa de alguém. Antes de começar tudo, focar em alguém. Sendo ele um camarada mais experiente, ou seja, um cara que ninguém dá nada. Um camarada que nem da tua religião, nem da tua etimologia, nem da tua língua. Você tem a experiência do Alex, isso. Por exemplo. Exatamente. É essa perspectiva que eu tenho. Por exemplo, existem grandes instituições, poderíamos falar aqui de algumas, que desenvolvem o trabalho de acolhimento de refugiado e imigrante. Cristão. Pastor perseguido, cristão perseguido, e acolhe. Mas eu quero um pouco mais além, porque quando Cristo fala que nós precisamos acolher um imigrante, um estrangeiro, como se estivesse acolhendo ele não fala que se o camarada é negro, branco, cristão, muçulmano, budista, hinduísta, independente. Eu preciso escolher uma semente da terra
Vê que interessante, uma semente dali que vai ser semeada. Exatamente. Então é o nativo ganhando o nativo. Até para que os nativos, os locais, eles possam ter... Porque essa referência de que sempre alguém vem de fora para salvar a gente gera um prejuízo muito Há uma grande mentalidade pra cultura. de colonizador, sempre. E eu acho que o brasileiro ele tem essa mentalidade, não por maldade, mas porque ele só conhece esse jeito, né? A gente tem um povo do Sudeste, do Sul, que vem para o Nordeste ajudar o nordestino, pobre coitado. A gente tem um nordestino, por sua vez, que vai para a África, que é pobre coitado, os africanos. E a gente vê sempre um povo, né? Isso a gente está falando de lugares que foram colonizados, logicamente. Talvez isso não aconteça na Suécia, na Dinamarca, em países que não foram colonizados, mas a gente vê isso, essa marca em países colonizados. E é muito ruim, porque toda vez que você vai com a intuição de ajudar alguém que é muito pobre coitado, a cultura local se vicia no receber, e ela acaba não desenvolvendo suas ferramentas de subsistência, de sobrevivência, e o ajudador ele também vicia em ajudar. E aí eu tenho visto no campo que tem criado esse jogo. Nós temos uma igreja que é viciada em ajudar pessoas mais pobres, a gente vê os mais pobres não conseguindo deixar de ser mais pobres, e aí acaba que cada um precisa do outro para sobreviver. A igreja precisa do mais pobre para ter sempre o mais pobre, para dizer que ajuda sempre os mais pobres, e o mais pobre ele precisa continuar sendo mais pobre para que ele possa receber algo de alguém. Dependência. Isso acontece no âmbito local? Isso tu acha que tem acontecido no Haiti também? Veja bem, todo mundo quis investir no Haiti. As nações, autarquias, grandes instituições, Cruz Vermelha, Cruz Azul, todo mundo quis investir no Haiti em um determinado tempo. O que é que fizeram? Milhões, bilhões, remédio, comida, água, todo mundo foi lá e quis desenvolver alguma coisa. No âmbito do assistencialismo, gerando codependência. Não pode. Não pode acontecer. Existe a diferença entre dependência, independência e interdependência. A interdependência é exatamente essa. É gerar em você um senso de autonomia ao ponto que você seja protagonista da sua própria posteridade. O que é que você sonha? O que é que você pensa? O que é que você quer? Você pode desenvolver isso. Nós vamos ajudar você a fazer. E não eu vou pegar o peixe e dar na tua mão. Eu vou ensinar você a pescar. Esse foi o problema, que todo mundo foi e investiu em questões emergenciais que precisava. Claro. Só que precisamos ir além do emergencial. Precisamos desenvolver coisas a médio e longo prazo. Ele precisa existir as duas pontas. As duas pontas. Atender a real necessidade momentânea. A necessidade momentânea. Mas fazer também, ter um plano para que essas necessidades não venham a acontecer novamente. Plano de promoção pessoal, plano de promoção social e plano de promoção comunitário geral. É isso que precisa ter na mente daquele que trabalha com o projeto, principalmente terceiro setor. É fazer uma ponte de contato com o segundo setor. É desenvolver empreendedorismo de alavancagem. Um empreendedorismo que avança, que coopera, que desenvolve, que prospera, que dá certo, que pensa num todo, entende? De médio, de longo prazo. Então, assim, as missões, as agências, as ONGs, todo mundo que foi lá, foi desenvolver trabalho que ele queria dizer assim: eu fui, fizemos e tal, deu certo, vazei, tô indo. É engraçado que a gente fez e dá certo, essa ideia de dar certo, ela é muito pessoal para si mesmo. Deu certo para mim. Deu certo para mim, eu saí de lá, deu tudo certo, a missão, ninguém morreu, tal. Muita gente está voltando para o campo e chegando lá encontrando as máquinas sem utilidades, terrenos que eram para ser projetos de agricultura que nunca foram plantados, galinheiros que nunca tiveram frangos. E eu tenho visto muito isso, porque eu estou no Senegal e eu rodo no Senegal, eu vou em Guiné-Bissau, e eu tenho dado algumas mentorias em projetos que se iniciaram com financiamento externo. Muita gente financia projetos na ideia do que o que eu quero vai dar certo lá. Eu dei uma mentoria de um projeto de criação de frango.
E a galera disse, vai dar certo criar frango. Mas não se sabe se a galera queria criar frango. Não se sabe se aquelas pessoas queriam criar frango. Mas aí na sua cabeça a pessoa tem que criar frango. Eu acho que tem muito essa ideia do eu quero que dê certo da minha forma. E muitos projetos estão sendo fracassados. São fracassados por causa dessa falta de imersão do fazedor, daquele que está construindo. E essa falta de imersão gera falta de empatia. Sim. Se colocar no lugar do outro. Então, tu acha que está acontecendo isso mesmo? Tem um grupo de pessoas recebendo essas doações simplesmente porque eles estão dando, mas que não falta, a gente não vai fazer nada com isso. A gente vai aproveitar de outra forma. Por exemplo, a gente desenvolvemos trabalhos de assistência emergencial extraordinária agora no terremoto. Isso. Foi os bombeiros. Um terremoto é um terremoto. Foi os bombeiros. A gente foi lá, levamos os bombeiros junto conosco. O pessoal de várias missões estava junto. A gente estava lá e a gente cantava, dançava com o povo, chorava com o povo em cima dos entulhos. Em meio aos entulhos, os blocos, as casas, as igrejas, escolas, tudo derrubado, destruído. E a gente lá com um caminhão de água, com um caminhão de comida, os bombeiros, psicólogos, assistente social. Eu levei uma equipe para umas regiões de epicentro que estava tudo destruído. Você passava as casas tudo caídas, escolas, igrejas, tudo destruído. E você chegava lá, aquela alegria, aquela felicidade de estar recebendo ajuda, de estar recebendo água, uma comida, kit de higiene, cesta básica, um kit também de educação, materiais pedagógicos para as crianças. Tal. É incrível, uau, que impacto, que trabalho fenomenal. Você tira as fotos, faz os vídeos, joga na internet e o pessoal vai dizer, os heróis do Haiti. Agora, uma coisa é você desenvolver isso a nível emergencial. Outra coisa é você ir lá e reconstruir uma escola, reconstruir uma igreja, reconstruir e construir uma escola de curso de capacitação técnica, de costura, você vai ter um técnico, de mecânico, de informática, padaria, entendeu? Educação, pedagogia, antagogia, você desenvolver a mente deles, te preparar para que eles estejam prontos para outras crises. Para eles mesmos um dia poder resolver seus próprios problemas. Sustentabilidade. Isso aconteceu com o Brasil, né? Você é um pastor brasileiro. Um dia a gente não teve pastor brasileiro, a gente não teve isso e aquilo, e as pessoas vieram nos ensinar e hoje a gente está podendo ajudar outras pessoas. Pronto. Muita gente chegou no Nordeste, inclusive os primeiros evangelhos chegaram no Nordeste, né? Implantou, desenvolveu as escolas, nas faculdades, eles desenvolveram bases missionárias, projetos, foram para o sertão, foram para o interior, para o agreste, etc e tal. E hoje estamos aqui. Entende? Então, assim, é um projeto que você pode parar para pensar e você diz assim, poxa, Deus está nesse negócio. Agora, eu não acredito num poder e na manifestação da graça de Deus onde pessoas estão indo para lugares e gerar mais codependência. Isso é grave. Codependência institucional. É cordão umbilical que está sendo gerado muitas vezes. E não pode. Entende? Nós queremos tirar ele dessa situação. Porque Jesus chama... Eu não quero que você chamar mais vocês de servos, mas meus amigos. Então, pegar na mão, pegar na mão, se relacionar, andar junto com ele, vamos lá. A gente está disposto. Vamos para cima. Ajudar você a fazer, né? Exatamente. Então, eu acredito nesse nível de trabalho. Não só aqui no sertão, por exemplo, com o pessoal de alta vulnerabilidade social, missão urbana, missão sertaneja, mas também a nível de missões transculturais. No geral tudo deveria ser feito dessa forma, né? Com essa perspectiva. Fugindo disso, para mim, os nossos companheiros de outras religiões, de outras concepções teológicas, eles fazem muito bem, entende? Mas assim, nós temos que ter uma boa compreensão desse evangelho que recebemos. Um evangelho que não nos torna mais escravos e que não gera mais outros escravos. Escravidão, né? Escravidão. Mas que corta o cordão umbilical, que liberta. Socialmente, pronto, falou tudo. Espiritualmente. Exatamente. O libertador liberta, né? O libertador liberta. E assim, hoje para quem está aqui nos assistindo, você já falou mais ou menos quem foi tocado
quer fazer uma missão de curto prazo, quer ter uma formação, você oferece essa formação. Mas assim, hoje, quando eu penso em Haiti, eu tenho um Haiti pintado pela mídia, agora eu tenho um Haiti contado por você. Eu nunca tive tanto contato com Haiti, a não ser com você, através da sua fala, através daquilo que você nos ensinou, tem compartilhado comigo. Mas assim, muita gente ainda tem medo do Haiti e vê o Haiti como um lugar feio, um lugar de terremoto. O que é que você diria, assim, morando no Haiti, sendo missionário no Haiti, quais são as coisas que você aprendeu no Haiti com os haitianos? Eu aprendi que nós temos praias incríveis no Brasil, mas que o Caribe é extraordinário e o Haiti é banhado pelo Caribe. Eu aprendi que a nossa culinária é incrível aqui no Nordeste, principalmente, nós amamos muito. Isso. Mas a culinária do Haiti é extraordinária, é incrível. Você comer aquele diricolê que a gente chama, né? Diricolê. É composto de quê? É um arroz colado junto com ervilha ou feijão. É tipo o nosso baião de dois. Lembra um pouco, misturado. Isso. Com frango frito, batata frita, muitas vezes coisa da terra. Por que eles têm falando de culinária e falando também de saúde, né? Porque que a pandemia, entre aspas, passou por cima lá? A imunidade deles é lá em cima, então muita macaxeira, né? A mandioca, muita raiz, batata doce, banana cozida, ovo, feijão, essas coisas que é plantado, eles comem. Isso é incrível. Então quem gosta de praia, o Haiti é sensacional. Quem gosta de comer comida típica da terra e sem agrotóxicos, sem nada, vai para lá também. Quem gosta de aprender novas línguas, o Haiti é um lugar de aprender novas línguas. Você vai aprender uma língua nativa, você vai aprender o francês, vai aprender o crioulo e o espanhol lá dentro. Exatamente, por causa da República Dominicana. Então, existem vários fatores que, para mim, qualquer pessoa do mundo, se quiser morar no Haiti, pode morar. Existem lugares para se morar também no Haiti, entende? Então, assim, existe um lugar que para quem quer simplesmente morar lá por morar, também dá para morar. Existem lugares de classe média alta e lugares muito pobres. Não tem meio que um lugar de classe média, assim. É os extremos. Ou você tem grana ou você é muito pobre. Existe um monopólio lá em cima, numa região chamada Pétionville. Lá em cima, vamos supor que seja a mínima porcentagem do Haiti, que é um lugar extremamente rico. Os melhores carros, as melhores casas, uma estrutura fora da curva, né? Assim, os grandes empresários que vão empreender no Haiti, eles moram naquela região. Supermercado, grandes frigoríficos, concessionárias, etc. e tal. Porque quase pouca coisa se produz, se fabrica lá. Então vem muita coisa de fora. Exato. Né? Porque é uma ilha também. Então muita gente, a exportação é muito alta, né? Muito alta. No caso, a importação, né? A importação de quem vem de fora para dentro, né? Então, assim, é um lugar que eu digo para você, eu amo com toda a minha vida. Com toda a minha vida. A gente tem nossa... A gente compromete nossa avaliação, porque a gente ama muito o lugar. Mas, como ele disse, tem muita coisa boa, né? Muito lugar bom. Tem as praias. Eu mesmo louvo a Deus de Deus ter me enviado para um lugar que tem praia. Sou de Recife. Recife tem praias boas. Nós somos de Recife. Nós somos de Recife, sabemos. Tem muita praia boa. Pernambuco tem muita praia boa. Então, viver sem praia... E Deus foi muito misericordioso com a gente, né? Botar a gente num lugar que tem praia. Mas, assim, no Haiti, o que é que você menos gosta? Você diz, caramba, isso perturba mesmo, assim, um negócio que me deixa cansado. Cabuloso, né? Cabuloso. Pronto, para quem gosta, para quem dirige, os amigos aqui motoristas, sabe que a Índia tem um detalhe muito crucial, né? Você olha alguns vídeos na internet... Aquela loucura. Isso é Índia. Você sabe que é a Índia, você vê aquela loucura. Para mim, o Haiti é um estágio para quem quer morar na Índia. Caramba. Você tem que andar com a mão no volante aqui, assim, ó. E com a mão para fora. Sempre. Com muita cautela. Todos os carros na Haiti têm uma proteção em volta dele, assim, com ferro. Isso. Porque é carro de bate-bate. Mas tudo se bate lá. Mas bate, o pessoal para brigar ou não tem problema? Não, fica brigando dentro do carro mesmo. Porque no Senegal você não pode ter amor por carro, não. Não pode.
Não pode. Ela Arranhou, briga, xinga e vai Sim, embora. pronto, Acabou. no Haiti é assim. Então o trânsito Agora, é um negócio que acaba com a tua vida. Uma viagem que você tem que durar 2 horas, você vai durar 5. Uma viagem que é de 5 a 10. Uma que é de 10 e 15. É assim vai. Meu Deus. Acaba comigo, é o trânsito. Então, por exemplo, nós fomos nas regiões epicentro, Nipe, Rendel, Jeremi, onde teve os terremotos, né? Então é uma viagem muito longa já. Imagina, com bloqueio tem muito manifestação lá, né? Muito. Então a gente, por exemplo, colocava os caminhões no nosso meio e ia um carro na frente com um policial e outro carro atrás com outro segurança, os missionários dentro. E para passar em algumas regiões, que são as favelas mais perigosas do mundo, Matiçã e Cité Solé, tinha que passar pisado de 4 horas, 5 horas da manhã. Isso. Correndo. Porque se você ir com um radinho, vamos, anda ali, rápido, avance. Rápido, tem que passar rápido. Aí, quando você chegar lá na frente, feira, manifestação e aquela bagunça, não tem muitas vezes asfalto, Caos. muito buraco, caos. Aí você fica no trânsito. 3, 4 horas no trânsito. Tem que ter muita paciência. Esse do Haiti, assim, que eu não gosto, seria isso. É o trânsito É mesmo. o trânsito. Existem coisas que deixam a gente... E é muito engraçado, porque a gente, quando está no nosso país, no nosso lugar de origem, a gente normalmente não vê os defeitos do lugar mais. E eu voltando, eu tô vindo do Senegal para passar um tempo aqui em Recife, eu começo a perceber coisas que eu detesto no Recife. Sim. E que me fazem pensar em querer voltar para o Senegal e morar no Senegal. Que é o que a gente Bateu uma saudade, né? que é o que a gente chama de choque cultural reverso. Reverso, o efeito androgênico. Eu estou voltando para a minha Isso. cultura e agora eu tenho um choque cultural na minha cultura na cidade na minha cidade de origem, né? Recife é uma cidade que eu amo, mas eu começo a perceber que caramba, o povo faz isso, o povo faz aquilo, eu não aguento mais. Que já a gente vai estar acostumado de novo. É muito interessante porque muitos missionários, eles têm medo, eles ficam com medo, eles ficam temerosos. Mas é uma coisa que você chamou, não sei se foi amigo da cultura, é essa pessoa que cuida facilitador cultural. Facilitador cultural. Essa pessoa é uma pessoa chave. Eu fui no Senegal 2 vezes, antes de ir definitivamente. Na primeira viagem eu fiquei com uma família, na segunda eu fiquei com outra. Foram 2 Senegais diferentes. Diferente, você aprendeu. O primeiro Senegal era um Senegal ruim, estressante, que não prestava, as pessoas eram ignorantes, ninguém tratava bem isso e aquilo, não sei o que. Eu não quero voltar para esse lugar. Mas é muito importante porque o segundo Senegal, o cara era muito calmo. E o cara se mostrou um Senegal e disse, meu irmão, tem esse problema aqui, mas isso aqui vai passar. O cara, ele fala, grita, mas já ele vai deixar. O cara, ele minimizava a situação, tranquilizava. E ele andou muito comigo nas ruas, ele disse, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui não vai dar errado, isso aqui... Então, essa pessoa é muito importante porque ela vai ser a sua lente. Vai ser a pessoa que vai passar o país para você. Ele filtra. Tu acha que tem muita gente que não volta pro campo porque se encontrou com esse cara, essa minha primeira opção, esse cara estressado, essa mulher ou esse homem, que está em choque cultural ou que não emergiu bem na cultura e não conhece de nada? Existem pessoas que elas já são assim. Elas já saem daqui, elas vão para lá já com essa mentalidade. Meu Deus, tudo que vê aqui, não, porque o Brasil é assim, o Brasil é aquilo, reclama não muda, de e tal, isso aqui é questão política, porque não olha os buracos, cadê os vereadores, e não sei o quê. A vida do cara já é um inferno no lugar onde ele já conhece. Aí ele tem o senso de justiça. Geralmente as pessoas que têm o senso de justiça, elas se comovem com a situação. E eles vão para a missão por causa desse senso de justiça. Quando chegar lá, ele tenta resolver, ele quer resolver. Por que isso é assim? Por que isso... Aí já fica um negócio biruto, já fica um negócio meio maluco, né? E aí se depara com pessoas com justiça própria lá dentro, acabou-se. Aí ele vai se unificar dentro da mesma visão, de que tá tudo errado, que tudo é aquele negócio sofrido, é tudo muito ruim, tá tudo errado, e não sei o que, precisa mudar, e tal. Não vê, eu costumo dizer que precisamos ver com os olhos de Jesus. Porque com toda a problemática do mundo, com todos os defeitos e pecados e toda a destruição que o homem tem no seu pecado,
moral, na decadência do homem, o que é que ele fez? Ele veio. E ele quebra com todos os paradigmas. Ele veio, desce, se submete, cresce como um homem, passa por todos os problemas, acabando, né? foi tentado em todas as coisas, foi prejudicado por amigos. Imagina as crises que Jesus poderia ter passou ali, inclusive com amigos, tudo. Mas o que ele fez? Passou por todas elas, driblou tudo e venceu no final das contas. Né? Chegou no mais alto nível de sofrimento ao ponto de suar sangue, né? Mas a Bíblia diz que a gente não suou, a gente não doou nosso sangue, não suou sangue, não lutou até o nosso sangue contra os nossos pecados, a Bíblia diz. E é interessante assim, que muitas vezes a gente não encontra a força que o Espírito Santo nos dá quando entramos em lugares como esse. E aí a gente acaba se deparando com problemáticas e dificuldades que nos paralisam. Bloqueios na mente. Exato. Então, pessoas que vão ao campo missionário, elas precisam estar bem mentalmente. Senão elas vão prejudicar um trabalho que já está sendo feito. Entende? É um primeiro detalhe. O segundo detalhe é que existem pessoas que já estão no campus e estão feridas dentro do campo. Elas perderam mantenedores. Ferida por instituição. Por pessoas locais. Eles estão feridos por amigos. Muita gente se sente ferida por locais por um sentimento de que você foi para ajudar e de que as pessoas não queriam a sua ajuda ou trataram você mal mesmo você ajudando. Ou não teve uma reciprocidade. Não foi tratado com a honra devida. Só que interessante é que Jesus foi desonrado com todas os seus não receberam. Então a perspectiva de um missionário, quando ele vai para um campo, ele não vai querendo honra. Ele não pode ir querendo... achar que o cara vai devolver. Primeiro que ele não vai ver o fruto rápido. Segundo que ele não sabe qual o nível de honra que ele vai receber dessa cultura, qual o tipo de honra que eles oferecem. Né? Porque existem linguagens de amor diferentes, existem retribuições diferentes. E muitas vezes a gente não sabe se a gente vai receber a nossa honra aqui na terra. Exato. E se a gente receber simplesmente no céu e não ver, como muitos, Hebreus 11 vai falar. Né? Existem pessoas que receberam, que não puderam apalpar sua promessa, não entraram, não. Exatamente. Mas o céu nos espera. Então, existe muitos muita gente quer o galardão aqui, isso. Está esperando a recompensa aqui. Pode não celestial. Então, assim, isso gera frustrações, traumas, crises, a autoestima do camarada baixa e tal. Então, como eu conheço muitos missionários que foram abandonados no campo. Como também eu já conheço igrejas que foram abandonadas pelos seus missionários no campo. Existe o abandono missionário e existe o abandono eclesiástico. Missionários que foram embora e deixaram o trabalho lá. Entendeu? Não, foi pro campo e a igreja para ele já era. Então ele... Aí o que é que acontece? Lá na frente ele vai precisar daquele pastor, que era aquele amigo. Mesmo aquele pastor que muitas vezes chamava ele pro canto, cuidava dele e tratava. Né? Ele vai precisar de alguém. Não existe... Todo missionário precisa de um missionário. Todo pastor precisa de um pastor. Todo líder precisa de um líder, precisa de um mentor. Então... no campo você é bombardeado por todas as armas possíveis e munições possíveis e nós precisamos estar blindados em tudo, principalmente no campo emocional. Por isso que existem muitos missionários aí que voltam do campo com burnout, com depressões, com tantas crises existenciais, porque eles não deram continuidade a uma vulnerabilidade. Uma pessoa que ela confessa a tentação, ela não precisa confessar pecado. Uma pessoa que ela já está vulnerável, ela tem um estilo de vida de vulnerabilidade, ela não vai cair, porque ela já está caída. Ela já está mostrando que ela já é assim, não tem problema. Nu, simples como uma pomba, entende? Eu já ouvi falar que o evangelho é um mendigo mostrando a outro mendigo aonde se encontra o pão. Então a gente precisa se sentir mendigo o tempo todo. Alguém necessitado da graça, necessitado daquilo que o tempo todo a gente está oferecendo. Isso. É porque eu acho que o evangelho, para as pessoas, é algo que você já tem
e que você não precisa mais e que agora você está levando para as pessoas que não têm. Mas se a gente vive também como procuradores dessa graça e desse evangelho, a gente se junta a um grupo de pessoas que também precisam e estão buscando. Então, quem vive buscando, né, às vezes tem a porção do dia, mas não tem um todo nunca. Sim. Tem um capítulo de um livro que eu gosto muito, Caçadores de Deus. Tom Tenney, tem um capítulo, ele diz assim: não há pão na casa do pão. Acabou o pão na casa do pão. Fica interessante isso. Não conseguimos dar aquilo que não temos, obviamente. Mateus 6,11 vai dizer: o pão nosso cada dia nos dá Hoje. hoje. Quando? Hoje. Hoje. Ontem Deus teve um pão, amanhã ele vai ter outro. Êxodo 15, 16 vai deixar bem claro. Todo dia Deus tinha um maná para aquele povo e tal. Todos os dias. Lá na frente, olhava para trás, o pão foi maior, porque é de glória em glória, de pão em pão, cada dia mais uma revelação, uma porção de Deus. Se nós queremos alimentar, preparar uma mesa para as nações, se nós queremos alimentar as nações, sermos canais de Deus para as nações, não tem como não sermos alimentados. O problema muitas vezes do missionário que ele está no campo é que ele parece que ele entrou num nível de autossuficiência, de um alto senso é como se ele chegasse num estágio que ele não precisa mais receber, só dá. Ele chega naquele patamar ali que ele alimenta todo mundo, ele alimenta a órfã, a viúva, imigrante, ele dá o pão dele, ele compartilha, ele pastoreia as igrejas, pessoas, multidões, tem vários projetos. Ele chega naquele nível ali, ele diz assim: eu vou viver aqui mesmo, essa é a minha vida, eu estou bem, estou tudo tranquilo, a questão financeira. Aí onde que entra o problema? O nosso problema é que a gente se esquece que o nosso corpo precisa de água. Do mesmo jeito que o nosso corpo precisa de água, sempre, o nosso espírito vai precisar de mais de Deus, sempre. De escapes, de pessoas para nos alimentar. Quem não senta para ouvir, não se levanta para falar. Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Quem não senta para receber, não pode se levantar para dar. Essa é a característica de um bom missionário. Que por mais que ele vai para o campo, ele se doa ao campo, ele morre pelo campo, ele tem que voltar para o lugar da fonte, para a mesa, árvore sentar junto do ribeiro. Isso. Né? E aí o seu interior vai fluir rios de águas vivas, que vai jorrar para a eternidade, não só para as nações, mas para a eternidade. Ele tem um ponto de contato, essa fonte vem do céu, passa por ele e ele exatamente supera a sede das nações, mas ele também precisa de uma fonte. E eu acho que essa galera está muito machucada, parou de buscar, né? Saiu de junto do ribeiro, né? Fazendo uma analogia com o Salmo 1, e tudo que essas pessoas fazem não dá mais certo, né? Sim. Porque o Salmo 1, se você está junto do ribeiro, se você medita de dia e de noite na palavra, se você não senta com os escarnecedores, se você não zomba daquilo que é sagrado, tudo que você faz vai dar certo. Isso. Eu acho que falta a gente se alimentar. E é engraçado, porque quando a gente está no lugar de conselheiro, de mentor, a tentação da gente não precisar mais se alimentar é muito grande. Isso é muito importante, cara. Porque você é tão requisitado, as pessoas buscam tanto você, que nem sempre você tem tempo mesmo de buscar para você mesmo. Eu não quero ler mais um livro, não quero ler mais uma Bíblia, não quero mais fazer devocional, não quero mais fazer nenhum seminário, nenhum curso, não quero fazer mais nenhuma mentoria, não quero ir para nenhum congresso, não quero ouvir mais ninguém. Acabou-se. Eu tenho já tudo, não preciso mais de ninguém. Só que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é formado de uma família, de irmãos. E existem amigos mais chegados que irmão, inclusive. Então não tem como caminharmos sozinhos. O cordão de 3 dobras é difícil de quebrar. É melhor que estejam 2 do que 1. Jesus enviou de 2 a 2. Então existe uma dificuldade muito grande dentro do campo missionário, dentro de todos os projetos de relacionamento interpessoal. Ouviu-se muito de grandes missionários e de grandes projetos que o único problema que eles tinham
é com outros projetos e com outros missionários. Imagina, que reino é esse? Complicado. Que igreja é essa? Nós precisamos ser sadios, Exatamente. pessoalmente uns com os outros. Porque se estamos falando de uma mesa para as nações, se estamos falando de uma mesa preparada por Deus no Brasil, na América Latina e nas nações, uma mesa preparada pelo Cordeiro, para o Cordeiro e para essas nações, senta todo mundo é igual. Não, lembra de Siba, Mefibosete, Davi, aquela história ali? Não, ninguém vê minhas dificuldades, de que eu sou paralítico, de que eu sou pobre. Não existe diferença. Na mesa todo mundo é igual. Na mesa, você é maior do que eu, mas aqui eu estou na mesma altura que você. Na mesa todo mundo é igual. Na mesa comemos o mesmo alimento. Na mesa nós compartilhamos a mesma coisa. Então, se estamos falando de empatia, de graça, de amor, de acolhimento, de hospitalidade, nós precisamos comentar sobre isso, de que o campo missionário é um campo que não pode ter divisão, não pode ter contenda, não pode ter individualidade. Amém. Amém. Já estamos aqui há 1h40. Meu Deus. Passa rápido, né? Rapaz. Falando sobre missão, falando sobre Haiti, falando sobre coisas do reino. Mas o que é que hoje a mensagem que você gostaria de deixar para quem assistiu esse podcast? Agradeço você que chegou até aqui, né? E se você chegou, se você gostou, não sai desse vídeo sem curtir esse vídeo. É muito importante para o canal, para que o canal cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas. Se você quiser deixar uma sugestão ou indicar alguém para ser entrevistado aqui, põe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo. Mas você, para quem está aqui nos assistindo, qual é a mensagem final assim, que você deixaria para que essa pessoa fosse tocada por essa palavra e... como diz o reverendo Spurgeon, ou você é um missionário ou você é um impostor. Todos têm que ser missionários, seja em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, nos confins da terra. O que é que você diz para essas pessoas que estão aqui nos assistindo? Deixa essa mensagem antes de a gente ir embora. Você citou o Spurgeon e poderíamos citar vários outros. Exato. Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Charles Finney, o avivamento de Ilhas Fiji, País de Gales, Toronto. Podemos falar dos moravianos, que foram avivalistas, que entregaram sua vida como refugiados, passando por guerras, por perseguições, por tantas crises, por tantos motivos de falta, de carências. Mas imagina, todas essas histórias tiveram um momento onde eles puderam, da vergonha, levar honra, compartilhar honra, da dor superada, gerar assim um amor compartilhado a outras pessoas. Imagina, então eu queria impulsionar você a ter essa convicção em seu coração. Não se esqueça, primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Terceiro, Jesus está voltando. E se Ele está voltando, existe uma mesa preparada para essa volta. E uma mesa preparada para Ele e uma mesa preparada para os seus filhos. Quem são esses filhos? A Bíblia diz em Apocalipse 5 que naquele dia haverá gente de toda língua, raça, tribos, povos e nações. Amém. E todas. Quando a Bíblia fala todas, é todas. Então eu acredito que essa igreja, esses filhos, que todos os filhos, Romanos 8,19 e Isaías 6, e toda a terra cheia da sua glória, por meio de toda a igreja, todo o evangelho, alimentando todas as pessoas, ou compartilhando esse amor e se relacionando com todas as pessoas. Se você viver isso, esquece, meu irmão. Pode ter certeza, você está vivendo o amor que Jesus nos compartilhou. Quando você vê uma pessoa em alta vulnerabilidade, doe seu tempo a ele. Você vai estar amando ele. O imigrante, o refugiado, o camarada que está lá, o seu vizinho, que está no hospital, que está num presídio, que está num ambiente que precisa vivenciar o amor. Seja você esse amor. Afinal de contas, Tiago diz, essa é a verdadeira religião, né?
Olha, vem aqui também, vai aparecer aqui. Vem aqui, meu amor. Essa é a família que tá indo pra onde? Ei, Olha gente. o buchinho dela. Aqui, ó. Vai nascer aí um haitiano. Um haitianozinho. Coisa Então, boa. muito obrigado por estar aqui. Prazer todo Foi um meu, meu prazer amigo. receber vocês aqui. A gente almoçou junto. Ontem a gente tava junto na praia, trocando Incrível. uma ideia. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Aqui embaixo vai estar o contato da família, o WhatsApp, o link do WhatsApp. Entre em contato, faz a formação, faz essa viagem de curto prazo, mas não esquece principalmente, você pode estar no Haiti através das orações e através de doações. Clica no WhatsApp, faz contato com eles vão mandar o Pix para vocês. Já começa a ir para o Haiti a partir desse vídeo, porque você pode estar lá junto com eles nessa missão. Muito obrigado e até a próxima. E se inscreve no canal, aperta o sininho, porque toda segunda e toda sexta tem vídeo novo aqui no canal. Vamos pra cima! Tamo junto, gente. Valeu, Carlinhos. Valeu, meu querido. É nóis.